Antes de tudo, primeiramente eu queria dizer para você que é acostumado a ouvir pregações pela internet: procure uma igreja. Por que eu falo procure uma igreja? Porque é lá que Deus vai falar com você. Por mais que o pregador pregue bonito, por mais que a mensagem seja impactante, o lugar onde Deus fala é na casa dele. Se Deus não operar na sua casa, ele vai operar aonde? E é aí que eu quero chegar. Vou pregar uma mensagem direcionada para o público da internet. Mas o meu conselho: busque a casa de Deus. Busque o Santo dos Santos. Busque a casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura. Na casa do Senhor existe abundância de pão. Eu quero falar para você hoje sobre a história de Abrão, que Deus mudou o seu nome para Abraão, pai de muitos, pai elevado. A história de um homem que decidiu colocar a sua vida nas mãos de Deus. A história de um homem que decidiu sair de uma terra idólatra, receber um chamado de Deus, atentar para o chamado de Deus e ser abençoado. E ser o pai dos hebreus. Para ser o meu pai na fé, para ser o seu pai na fé. Abraão. Abraão. Olha, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, que tem a epígrafe que é o título: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Sabe qual é a diferença de Abraão para mim e para você? É que às vezes Deus nos faz uma promessa. Às vezes Deus nos promete algo. E ao invés de a gente ser como Abraão, a gente vai na contramão. Abraão, que até o capítulo 12 de Gênesis ainda era Abrão. Abrão recebe um chamado de Deus. E esse chamado muda a sua vida. Muda completamente. O que Deus tem para mim e para você é bem maior. O que Deus tinha para Abrão era muito grande. Aquela terra onde ele vivia não cabia. Aquela terra onde ele vivia não cabia o que Deus tinha para Abrão. O que Deus tem para você é bem maior. O que Deus tem para você vai muito, mas muito além do que os seus olhos podem ver. O Senhor não vê como o homem vê. Como diz a música, Ele está atento ao coração. Abrão. Que homem. Acompanha comigo o capítulo 12. A Bíblia é a bússola do cristão. O cristão que não tem uma Bíblia, ele está como um barco à deriva. O cristão que não tem uma Bíblia, ele está como um navio em alto mar. Você precisa da Bíblia Sagrada. Por mais que você ouça aquele versículo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por mais que você ouça os melhores pregadores do Brasil pregando, você só vai aprender no dia que você pegar esse livro e começar a folhear, página por página, folha por folha. E Deus vai falar com você através de versículos, através de parábolas de Jesus, as parábolas de Cristo, através de certas coisas. Deus vai falar com você. Amém? Tenha sempre uma Bíblia. E acompanhe comigo Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: Abrão, sai da tua terra
do meio da tua parentela e da casa de seu pai. Abrão, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não falou para Abrão: Abrão, pega a Via Dutra e vá para o Rio de Janeiro. Abrão, pegue a BR-153 e vá para Goiânia. Abrão, pegue a Belém, Brasília. Abrão, Deus não deu um norte para Abrão. Deus chega para Abrão e diz: vá para uma terra que eu te mostrarei ainda, mas vá. É aí que está. É aí que está o X da questão. Aqui começa a ser desenhada a trajetória de Abraão, ainda quando era Abrão. Recebeu o chamado, recebeu a ordem de Deus e foi. Não questionou. O capítulo 12 não mostra Abrão questionando, não mostra Abrão perguntando por quê, mostra Abrão obedecendo. Obediência. Cristão que não obedece, cristão que não dá ouvidos para a voz de Deus, ele está fadado ao fracasso. A história de Abrão começa a ser escrita aqui com um chamado. Qual é o seu chamado? Tens dado ouvido à voz de Deus? Tem dado ouvido aos ensinamentos de Deus? Abrão deu. E ele mudou a sua história. Abrão mudou tanto sua história que ele está aqui, ó, dentro da Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis. Talvez se Abrão tivesse questionado, ele não estivesse aqui, ó. E eu não estaria falando dele para você hoje. Capítulo 12, continua, verso 2. Abrão, e de ti farei uma grande nação. Abrão, eu te abençoarei. Abrão, eu te engrandecerei o seu nome. Se tu, Abrão, uma bênção. Abrão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. Mas o que Deus viu nesse homem para prometer isso para ele? Deus te conhece. Você lembra da parábola dos talentos que Jesus disse a um, o Senhor deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1? Que deu 5 foi, multiplicou, que deu 3 foi ao mercado, multiplicou, mas o que deu 1 enterrou o seu talento. Às vezes Deus não tem colocado coisa na sua mão porque você enterra o talento. E aquilo que Deus te deu tem que ser usado. Aquilo que Deus te deu tem que ser explorado para o bem. Deus viu em Abrão aqui ainda, um homem onde ele pudesse colocar 5 talentos nas mãos e dizer: vai. Deus te conhece, Deus conhece cada um segundo a sua capacidade. Ele conhecia Abrão. Ele conhecia o coração de Abrão. E ele conhece o seu coração. Ele sabe que a hora de ele te abençoar será uma hora em que você esteja preparado. Enquanto eu e você não estivermos preparados para recebermos as bênçãos, elas não virão. E a bênção de Deus, ela vem para trazer alegria e não tristeza, como diz a palavra de Deus. Abrão estava no centro da vontade de Deus. Abrão. Bom, o verso 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era o sobrinho de Abrão. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram. Ou seja, Abrão partiu levando o seu sobrinho Ló, nós vamos falar sobre ele já já,
e levou mais alguns agregados. Então, Abrão tomou uma atitude. Abrão foi para uma terra que ele desconhecia. E o verso 8 diz: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E aí, ao oriente, ali edificou um altar do Senhor e o invocou o nome do Senhor. Depois disso, Abrão dali saiu para o Negueb. Eu quero pular logo para o capítulo 13. Entre o 12 e o 13, no verso 10, está aqui Abraão no Egito. Havia fome naquela época, houve da parte de Abrão descer para o Egito, houve um incidente ali entre o faraó, um incidente com Sarai, mas eu quero pular essa parte porque eu quero uma mensagem diferente para você que está me ouvindo na internet. Eu quero partir logo para o verso 13, porque essa mensagem é baseada nas atitudes de Abrão. E no verso 13, Abrão tem um desentendimento com Ló. Ló, o seu sobrinho. Acompanhe comigo. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes e chegados. O sobrinho de Ló foi com Abrão ainda. Ele foi atrás do tio. A promessa era para o tio, a promessa não era para Ló. Os dois foram crescendo economicamente. Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Abrão leva Ló para um lugar e fala assim. Eu quero traduzir para você o que eu acabei de ler. Ló, escolhe um lugar. Ló, escolhe uma terra. É ali que você quer? Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, escolhe. E vai, meu filho. Abrão se apartou de Ló. E eu te pergunto, você, quem é o Ló da sua vida? Quem é o Ló da sua vida? Tem certos momentos na vida da gente que é mais ou menos assim. Pecado, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Amigo cachaceiro, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Foge do pecado, foge da contenda. Abrão tomou uma atitude para ele fugir da contenda que estava dentro da casa dele. Tem certos momentos que você tem que tomar uma atitude. A atitude de sair do erro, a atitude de sair do pecado, a atitude de sair da promiscuidão, ela é sua e de mais ninguém. Ló estava atrapalhando Abrão de ser abençoado.
O que tem atrapalhado você de ser abençoado ou abençoada? O que na sua vida está te emperrando? Faça como Abrão. Faça como esse homem que é conhecido como pai da fé. Chegue para o Ló que está na sua vida e dê um basta nessa situação. É Ló para um lado e você para o outro. É Ló para a direita, é o pecado para a direita e você para a esquerda. Um dos segredos é você aprender a dizer não. Grande dificuldade que nós temos é em dizer não. Ló não dá mais. Ló não tem mais jeito. Ló é você para um lado e eu para o outro. Nós devemos nos espelhar na história desse homem, Abrão. Que história magnífica, que história maravilhosa. O pai da fé. Que atitudes que eu e você devemos tomar baseado em Abrão. Que história maravilhosa. O capítulo 13 apresenta Abrão e Ló se separando. Depois disto, no verso 14 do capítulo 13, diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Abrão, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Abrão, toda essa terra que vês, eu te darei, Abrão. E ti é a sua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, Abrão, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se encontrará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque Abrão eu te darei. Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos valhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar assim. Olha, depois de ter despachado Ló, você vê que havia feito uma promessa no capítulo 12, Abraão toma atitudes corretas, e o capítulo 14, Deus volta a prometer mais coisas para Abraão. Olha, vale a pena fugir do pecado. Vale a pena cair fora do que é mal. Vale a pena mandar Ló para a esquerda. Vale a pena mandar dar um chute no Ló. Tire o Ló da sua vida, porque as promessas de Deus hão de cumprir na sua vida. As promessas de Deus hão de cumprir na vida daqueles que andam em santidade. As promessas de Deus hão de cumprir na vida daqueles que mandam Ló, desculpa a expressão da palavra, pro raio que o parta. Abençoa, vai com Deus, é você para lá e eu para cá. Ló era sobrinho de Abrão. Talvez você tenha dificuldades em seguir na vida cristã por causa de um primo que te leva para o mau caminho, por causa de um pai, por causa de um parente, por causa de eu não sei o que, um tio, uma tia, não sei. Mas seja o que for, meu irmão, manda para a esquerda ou para a direita, mas para onde você mandar, você vai para outro lado. A sua salvação é o bem mais importante que você tem. Se você não cuidar da sua salvação, seu primo não vai cuidar, seu tio não vai cuidar. A salvação é individual.
cada um dará conta de si. Faça como Abrão, faça como esse homem. Tenha atitude. Tenha atitude para você receber a sua bênção. E no verso 14, Deus promete a Abrão descendência. Era Abrão já velho, como que esse homem havera de ter descendência? Se ele e sua esposa já estavam na idade avançada, como? Mas as coisas de Deus parecem loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê aquilo que eu e você não vimos. O Senhor vê o coração. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Milagres acontecem na vida daqueles que decidem se entregar para Deus. Entre o verso 13 e o verso 15, há um episódio onde Ló se encontrou em maus bocados pela escolha que ele... Mas eu quero que você pegue a Bíblia e leia, porque eu não estou aqui para falar de Ló, eu estou aqui para falar de bênção, estou aqui para falar de Abrão. Houve um episódio no capítulo 15. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja, era um conhecido. E disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E logo respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. Respondeu logo o Senhor, dizendo: Mas aquele que será gerado de ti será o meu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, Abrão. E disse: Assim será a tua posteridade. Olha o verso 6, olha que maravilha. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado pela justiça. Olha, às vezes é preciso crer, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Abrão está dando uma aula para mim e para você. Por quê? Porque ele creu no Senhor. Ele foi imputado para a justiça. Deus faz justiça na vida daquele que é justo. Deus faz justiça na vida daquele que decide se entregar para Ele. Deus faz justiça na vida que decide tomar um caminho sem nem conhecer e ir para uma terra para onde Deus ia mostrar. Nós devemos crer. Entregar a nossa vida para Deus vai muito mais além do que apenas dizer que é cristão. É necessário se entregar de coração, de corpo e alma. E a justiça será imputada na sua vida e tudo será feito. E disse-lhe mais o Senhor, tinha mais bênção. Eu sou o Senhor que te darei. Aliás, perdão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Olha o bate-papo que Abraão tinha com Deus. Perguntou-lhe Abraão ainda: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades uma defronte às outras. Então, e não partiu as aves.
Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão se enxotava. Ele foi um dos primeiros personagens fortes a aparecer na Bíblia. Só que Abrão era homem. Abrão tinha defeitos. A vida de Abrão não foi feita só de acertos, de decisões corretas. A vida de Abrão, apesar de ser uma vida de muita fé, era um homem que conhecia o tom da voz de Deus. Só que Abrão não era perfeito. Eu não encontrei na Bíblia nenhum homem perfeito, exceto o Cristo, o Santo, o Imaculado. Exceto ele. Mas Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Tirando ele, todos os homens citados nos textos cometerão falhas ou cometerão erros. Se pintaram para você que o Evangelho é para perfeitinhos, alguém mentiu para você. O Evangelho é para os pecadores. É para trazer ao arrependimento o pecador que está afundado no lamaçal do pecado, no monturo. Deus tira e o coloca para assentar entre os príncipes. O erro de Abrão está no capítulo 16 de Gênesis. Sarai e Agar. Agar, a escrava, que deu um filho para Abrão. O capítulo 16 é bastante extenso, mas eu quero resumir a história. Deus havia feito uma promessa para Abrão, que ele seria pai, que ele geraria dele um filho. E a promessa demorou a acontecer, sabe? Às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas, nós decidimos fazer as coisas pelas próprias mãos. E ninguém consegue nada nessa vida através de esforço próprio. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. Tudo é permissão de Deus. E Abrão e Sarai, sua esposa, tomaram uma atitude que não estava nos planos de Deus. Sarai duvidou da promessa. Abrão não devia ter duvidado da promessa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai dar os meios dele para cumprir tudo. Sarai pega a sua escrava, diz: Abrão, Deus prometeu, já estou velha, não vou ter filhos. Sabe? Já faz tempo demais. Eu não creio mais na minha bênção. Já faz tempo demais. Eu não creio mais em milagres. Eu não creio na porta aberta. Eu não creio no emprego. Eu não creio no... Eu estou trazendo para os dias de hoje para você ver que às vezes eu e você pagamos preço porque tentamos fazer as coisas pelas próprias mãos. E não é por aí. Sarai pega Agar e fala: Abrão possui a escrava e toma para ti descendência. Mas a promessa era para Abrão ter um filho com Sarai e não com Agar. E Abrão errou, coabitou com Agar, e daí nasceu Ismael. Um problema na vida de Abrão. Quantas vezes eu e você
passamos por problemas que nós caçamos com as próprias mãos. Está aqui, ó, verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu, vendo que ele que havia concebido foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgou-me o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o que melhor parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. Tudo aquilo que não vem de Deus traz desgraça para a sua vida. Tudo aquilo que você caça com as suas próprias mãos é desgraça para a sua vida. Não espere recompensa de lugar onde ela não virá. Não espere gratidão de onde não se tem. Agar e Ismael foi um problema. Verso 15 do capítulo 16. Agar deu à luz a um filho, Abraão. E Abraão e seu filho que lhe dera Agar chamou-se Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Ok. A decisão de Abraão, a decisão de Sarai e Abraão, trouxe um problema que pendura até os dias de hoje. Agar é a matriarca dos árabes, ou de uma certa parte dos árabes. Inimigos declarados dos israelitas. Descendentes de Abraão por Isaac, que nós vamos falar sobre ele já já. A consequência do pecado, ela pendura por vários e vários anos, geração após geração. A consequência do pecado, do erro, vai sempre bater à sua porta e você vai sempre lembrar. Não erre. Não erre. A circunstância é implacável com quem erra. O capítulo 17 marca definitivamente a mudança de nome de Abrão para Abraão. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe dissera: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, aí sim, porque pai de numerosas te constituí. Farei você, Abrão, apesar de velho, fecundo, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no curso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Promessa maravilhosa para aqueles que creem, para aqueles que decidem entregar a sua vida a Deus. Abraão significa pai exaltado, Abrão, mas Abraão, acrescente um A, significa pai de muitas nações. O que Deus tem para ti é bem maior, meu irmão, do que isso que você vê.
Desapega. Desapega. O que Deus tem para ti é bem maior, o que Deus tem para ti é bem melhor. No capítulo 17, então, de Gênesis, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E é um ponto importantíssimo na vida desse homem. Agora sim eu posso falar Abraão. Abraão. Acompanhe comigo o capítulo 21. A história de Abraão é muito tensa e seria possível, no mínimo, 2 horas para contá-la detalhada. Mas eu estou pegando mais os pontos importantes da história desse homem. O capítulo 21 já traz o nascimento de Isaac. Aí sim, o filho da promessa. A bênção. A bênção. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, e Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Aí sim, no tempo determinado, está no texto, de que Deus lhe falara. Tempo determinado era esse. Não era o tempo que eles fizeram com as próprias mãos a ter com Agar. Não era aquele tempo. A bênção de Deus, ela vem no tempo certo. Não demora. É no tempo certo. O texto diz: no tempo determinado por Deus. Deus não vê como o homem vê. O olho de Deus é mais aguçado, ele vai além. O verso 8 do capítulo 21 diz: ora, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse Sara ao seu esposo Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Ismael era o seu filho, apesar de ser um erro, era um filho, e Abraão amava o seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, da criança, e por causa de sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela lhe disser. Abraão, eu vou ser rápido. Abraão toma uma atitude. Manda manda Agar, a egípcia, e Ismael, o moço, a criança, ir embora. Partir rumo ao deserto de Berseba. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino, a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu e disse a Agar: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Olha, você já viu aquele versículo? Nunca vi um justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. Parecia penoso Abraão, desculpa a expressão da palavra, dar um pé na bunda de Agar. Parecia penoso, mas Deus falou para Abraão: Abraão, faz tudo que Sara mandou. Deus não vê como o homem vê. O olho de Deus é mais aguçado. A egípcia, com Ismael, filho de Abraão, no meio de um deserto. E o anjo aparece para ela dizendo: que tens, Agar?
De onde vens, para onde vais? O Senhor ouviu a voz do menino. E o anjo fala mais para Agar, olha, no capítulo 21, no verso 18: Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu ao beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Ele cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Parecia muito penoso para Abraão. Mas Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Outro ponto importante da vida de Abraão, desse homem, está no capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Deus me coloca à prova, Deus te coloca à prova. O filho parecia a coisa mais importante para Abraão. Isaque, filho da velhice, a promessa. Deus pede o filho em sacrifício. Talvez Abraão, se fosse como eu e você, jamais faria isso. Se bem que hoje, nos dias de hoje, isso não é mais preciso, porque nós já temos o sacrifício vivo que foi Jesus na cruz do Calvário. Enfim, mas vamos nos colocar no lugar de Abraão. Deus pede aquilo que ele tanto sonhou. Capítulo 21. Deus põe Abraão à prova. Ele disse... Diz assim, o verso do capítulo 22, perdão. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto. Sobe um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Em cima dele tinha lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não temas, não entendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Bom, essa leitura pareceu extensa, mas você viu que Deus colocou Abraão em prova. Deus prova quem ele ama. Deus provou Abraão, porque não vai provar eu e você. O que eu e você temos? Quem somos nós perto do pai Abraão, provado por Deus? Quem somos nós, provados por Deus? Não murmure na prova. Não murmure na prova. Abraão foi provado.
eu e você também podemos ser. Mas como diz Lázaro, o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. E Deus proverá, e Deus proveu o cordeiro nesse dia para o sacrifício. Deus proverá o cordeiro é a provisão na tua casa, é a provisão na tua família, é a provisão, Deus provê. A vida de Abraão, resumida, bem resumida aqui, mostra que nós devemos confiar em Deus. Abraão confiou, Abraão obedeceu, Abraão viu com os olhos de Deus. Lembra? O Senhor não vê como o homem vê. Sabe qual foi o final de Abraão? Capítulo 25, verso 7. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, ou seja, morreu em ditosa velhice, avançado em anos. E foi reunindo ao seu povo, sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela. Bom, vamos ficar só com o verso 7. Abraão teve vida longa. Quem obedece a Deus vive muito. Inspirou, morreu Abraão, não tinha mais como viver, viveu demais. 175 anos. Vida longa para você que obedece a Deus. Vida longa para você que olha com os olhos de Deus. Quem obedece a Deus vive muito, vive bem. Quem não obedece vive pouco, vive mal, morre cedo, morre às vezes sem encontrar salvação. Mas se você está nos planos de Deus, nos caminhos do Senhor, você vai viver muito. Vai morrer em ditosa velhice. E como diz o Salmo 28, você vai ver os filhos de seus filhos e a descendência sendo abençoada e a paz sobre Israel. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, dos 12 veio as tribos de Israel, de uma das tribos, a tribo de Judá, veio Davi, da casa de Davi veio um tal Jesus de Nazaré que eu amo de paixão, que é a razão. Olha, a decisão correta de Abraão. Entre Abraão e Jesus nós temos um espaço gigantesco de tempo. Jesus, filho de Davi. Davi, da casa de Abraão, descendente de Abraão. Como Deus havia prometido para Abraão, conta as estrelas do céu, conta o pó da terra. Irmão, mude de vida. Toma uma atitude e você vai ser abençoado. E eu encerro aqui, trouxe cada ponto da vida de Abraão até ser Abraão para você, pelo menos os pontos mais importantes. Já estamos com mais de 50 minutos de mensagem, é muita coisa. Eu espero que essa mensagem sirva para você que está me ouvindo. Obedeça à voz de Deus. Deus não vê como o homem vê. Eu agradeço você. Essa pregação está direcionada a um público-alvo internet, mas sempre eu vou estar postando mensagens dos cultos de ensino, onde eu ministro aqui em Jaraguá, Goiás, Brasil, na Igreja da Vitória. Boa noite, bom dia, boa madrugada se você estiver me ouvindo, e até a próxima. Se inscreva no canal YouTube /Hans Pires, ok? A paz do Senhor a todos.